Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com o dedinho da palavra sagrada para a gente falar um pouquinho hoje sobre um tema complexo, um tema bastante discutido e que todos nós achamos que nós não temos, não sentimos, porque é uma coisa muito ruim, né? Mas que existe e está por aí a 1000 por hora. Tá bom? Boa noite a todos vocês. Quem estiver vendo esse vídeo, boa noite. Bom dia para quem estiver vendo isso durante o dia. E boa tarde para quem estiver vendo esse vídeo à tarde. Que Deus abençoe a todos nós para que nós possamos entender a vontade dEle, né, quando a gente vai falar de algum tema bíblico. E a inveja é um deles. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. E eu me fiz essa pergunta muitas vezes, tentando entender e responder para mim mesmo. Então hoje eu vou fazer a pergunta para todos vocês. Parem um pouquinho e respondam. Você é invejoso? Claro que não, claro que não. Todos nós vamos responder que não. Inveja é uma coisa muito ruim. Vê lá que eu tenho esse tipo de sentimento, né? Mas se nós todos entendemos assim, por que a inveja ela assola o mundo? Talvez de perto. Entender, né? Viver não. Sejam bem-vindos. Que Deus nos guie. A definição de inveja, se a gente for procurar, é um sentimento de angústia, né? De raiva, que um sente pelo outro ser, né? Esse sentimento pode gerar desejo de ter exatamente o que o outro tem. Isso tanto nas coisas materiais, né, o carro, mas também, né, a vida, né, a esposa, os filhos, né, os amigos, as habilidades no trato com pessoas que essa outra tem e que esse invejoso sente vontade de tudo isso. Então não é uma coisa só de você invejar o carro de uma pessoa, não. A coisa é um pouco mais complexa, né? Mas a gente vai entender a inveja não só querer ter as coisas iguais a que você tem, mas querer o que você tem, né? Se for um homem, veja bem, ele não quer ter uma esposa. Não. Ele não quer ter uma esposa. Ele quer a sua esposa. Se for uma mulher, ela não quer arrumar um marido. Ela quer o seu marido. Ele também não quer ter filhos. Ele quer os seus filhos. Ele quer a sua sabedoria. Ele quer a sua condição financeira. Enfim, ele quer a sua vida. A inveja é uma coisa doentia, é ruim, é muito ruim. Muitas vezes a pessoa invejosa, gente, ela chega ao ponto de se sentir feliz pelo simples fato de ver você perder tudo que ele não tem. Então ele tinha inveja de tudo isso que você tinha. E no momento, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, você perdeu tudo isso e ele sente uma felicidade tremenda pela sua desgraça. Esses somos nós, seres humanos. E tem um ponto forte, muito forte da inveja.
A inveja, o invejoso chega ao ponto que se você respirar perto dele, você já incomoda. Entendeu? Você já incomoda. Na Bíblia a gente tem um caso típico desse. Né? Caim, pelo simples fato de entregar para Deus as suas ofertas de qualquer maneira, né? E o seu irmão Abel entregar aquilo que Deus, de melhor, que Deus tinha criado condição para ele ter, ofereceu a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou de Caim. Já existia aí uma certa inveja, né? E aí ela combinou que Abel, respirando perto de Caim, sem chance de sobreviver. E aí, né, vem o quê? Vem a morte de Abel, porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Né? Isso a gente vai encontrar em Gênesis, capítulo 4, versículo de 2 a 8. Na verdade, o Caim, ele era aquele vagabundão, né? Ele entregava para Deus de qualquer, isso aqui tá muito bom, o que esse cara quer? O que Deus quer? Né? O que ele quer? Eu tô colocando as coisas aqui, tá bom demais. Né? Então, ele não tava nem aí com Deus, ele fazia, né, de forma displicente, né? E Abel já entregava com todo amor, porque sabia que Deus criou a condição para ele, né? E terminou que a inveja matou Abel. Então vocês veem que simples fato de respirar, de você respirar próximo de uma pessoa que tem inveja de você, ela pode sim chegar a esse ponto. A gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas e com os sentimentos delas, porque às vezes os sentimentos não são bons não. Na verdade, invejoso ele está sempre buscando entender por que você tem uma posição e ele não, né? Por que você tem um trabalho, né, bem remunerado e ele não, um bom salário e ele não, né? Então, tudo isso ele vai ruminando esse veneno para tentar ver se você ou ele tem igual, mas o que é seu, ou simplesmente, se você perder tudo tá ótimo, mas se você morrer é fantástico. Ele não tem concorrente, mas ele vai achar outro, porque a inveja mora nele, não é? Por que esse tipo de pessoa, invejoso, ele não tenta se aproximar de uma pessoa bem sucedida, né? Olha, uma pessoa que estudou, uma pessoa que é professor universitário, uma pessoa que é um mecânico muito bom, enfim, né? Um policial muito bom de carreira, né? Um juiz sério de carreira, né? Por que ele não tenta se aproximar, às vezes sentir inveja, ele tenta se aproximar dessas pessoas e dizer, poxa, eu gosto tanto do seu histórico de vida que eu quero muito me espelhar em você. Posso te seguir? Você permite? Poxa, a pessoa vai ficar lisonjeada, vai ficar feliz, vai ficar contente. Eu tenho certeza que ela vai criar N situações boas para ajudar essa pessoa que não tem a inveja. Não é? É simples, né? É aprender com ele. Se ele tem sucesso, por que eu vou ter inveja? Não, eu vou aprender com ele sim. Né? Gente, eu vou morrer aprendendo. Eu adoro aprender. A minha neta fala que aqui em casa, se falar de informática, é com o vô, porque é só ele. Mas não é, eu sou um fuçador, né? Eu gosto de aprender. Tá? Olha, é
A inveja ela está tão sedimentada nesse mundo que desde a criação. Por que Adão não levou Eva a comer o fruto para ela cair no pecado e ter a morte? O ser humano ter a morte dali para frente. Porque o ser humano não foi uma criação de Deus. Não foi. Claro que foi. Foi uma criação de Deus, não foi do demônio. Então ele já existiu a inveja nesse momento de Deus ter criado o ser humano e ele não poder criar nada, porque ele não cria nada. A não ser confusão, ele não cria nada. Então o que ele fez? Eu vou tentar colocar a morte na vida desse ser humano. Porque Deus criou, né, de uma forma que não deveria morrer, né? Teoricamente não deveria, né? Por isso que as pessoas viviam 900 anos, 800 anos, né? Porque não tinha, Deus não criou com essa intenção, né? Mas aí a gente passa por Abel e Caim e a gente chega em Jesus, para dar um pulo bastante grande. O que aqueles fariseus ali em Israel, né, no Egito, queriam que eles queriam com Jesus? Queriam que Jesus calasse a boca. Queria que Jesus não falasse de Deus. Porque só os fariseus que guardavam as leis de Moisés podiam falar de Deus. Só que eles não falavam nada. Era uma malandragem danada, era uma enganação danada, né? Eles realmente eram os políticos, né, que nós temos aqui no nosso país, né? Eles enganavam todo mundo. Eles queriam cargo, eles queriam posição, essas coisas que eles queriam. E eles tinham inveja de Jesus, porque eles não conseguiam curar ninguém, não conseguiam fazer nada que Jesus fazia. Então vamos criar uma condição aqui, por inveja, né, claro. Vamos criar uma condição aqui para que Jesus dá um fim nesse cara aí. Ele está curando, ele está fazendo o cego enxergar, o coxo andar. Melhor parar com isso, né? O mudo falar, vamos parar com isso daí, vamos segurar isso para você. E a gente, como é que fica? E conseguiram condenar ele, conseguiram levar ele para forca e conseguiram matar ele. Motivo? Inveja. É um momento da realização da inveja, né, pelos feitos de Jesus, né, tomou o coração desses fariseus. E eles ficaram buscando condições para dar um fim em Jesus. Acharam, porque já estava escrito também, né? Senão, não teria acontecido. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui nessa iluminação aqui, também é trash a coisa aqui hoje. E aí a gente vai encontrar também em João, capítulo 15, de versículos de 22 a 25. O 22 diz o seguinte: se eu não viera, nem lhes houvera falado, ou seja, estava falando com os fariseus, se eu não viera e nem houvera falado, não teriam pecado, porque eram ignorantes da palavra. Mas agora tem culpa, agora não tem desculpa, todo o seu pecado, porque era de conhecimento, não aceitou, mas conhecia, né? Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Jesus falando, no 23. No 24, se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Odiaram por inveja. Odiaram porque eles eram teleguiados, não é?
por uma mente que não era guardiã da palavra de Deus, não é nada disso, né? Mas é para quem se cumpre a palavra que está escrita, né, na sua lei. Odiaram-me sem causa. Odiaram-me por inveja, né? Em outras palavras, Jesus acho que tentou dizer isso, né? Quando a gente pensa em Jesus, né, como Abel, a gente tem que pensar também como a sociedade dos fariseus, como Caim. Podia ter seguido Jesus? Podia ter recebido a luz? Que momento fantástico que eles viveram, que oportunidade que eles tiveram. Mas a inveja falou mais alto, e assim é mais fácil tirar a vida dele, né? Senão a gente vai estar complicado aqui, porque o povo começou a descobrir que os fariseus eram uma grande mentira. E aí, como é uma grande mentira, ela começa a ficar... Você começa a tirar debaixo do tapete e aí fica ruim, não é? E aí o povo, quando o povo descobre que é mentira, né? Os fariseus perceberam que o povo já tinha descoberto. E era um momento qualquer para dar um fim neles também. Seguir Jesus e ponto final. E aí, complicado, né? Esse cara vem aqui curar, falar e a gente não consegue fazer nada. Fé, não é? Porque não adianta falar, gente, eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia, Não, isso aí hoje é tão fácil, né? Você usa a rede social, tem um bichinho aqui, a rede social, e você tem acesso a tudo. Eu estou falando de estudar, estou falando de realmente viver, mas não viver no estudo só. Viver ele dentro do coração, né? Viver. E tem o tipo de inveja que vai minando a vida e a moral da outra pessoa, até que consegue tirar a vida, né? No caso de Caim e Abel, né? Semelhante aconteceu com Jesus, mas na verdade a gente tem também a inveja oculta. A inveja oculta, ela acontece no trabalho, por exemplo. A pessoa sempre estudou, sempre buscou, não participou de festas, né? De viagens grandes, caras, né? E voltou, né, a tua vida para os estudos, dedicando, buscando crescimento, buscando tudo isso na vida dele. Um belo dia ele chega de carro, estaciona do lado de um amigo dele que tinha acabado de chegar. O que vai acontecer? O amigo vai descer. Nossa, que carro, hein? Caramba! Né? E já apareceu a inveja. Né? Mas o outro não se preocupou em estar pensando, conversando com ele. Não, já... E aí ele vai para dentro da empresa, né? E ele trabalha na mesma empresa, trabalha com outros amigos, e aí vai começar. Olha, você viu? Deve ter pai rico, deve ter um carro daquele. Esses dias ele foi almoçar com a diretora aqui, deve estar tendo um caso com ela. Ele trabalha numa área que também dá para roubar, né? Pode ser que esteja roubando aqui na empresa, hein? Então a pessoa vai minando até realmente chegar a um ponto que todo mundo vai falar, caramba, será que tem verdade nisso? Vamos a fundo nisso. E vai cometer uma grande injustiça. Porque o invejoso plantou, né, essa inveja oculta. E também, gente, isso existe na igreja, viu? Qualquer igreja, de qualquer religião. Mas eu peguei aqui um exemplo de uma igreja que... Vamos imaginar que tem uma cidadezinha pequena, e os seus 10 mil habitantes, que lá sempre teve uma igreja evangélica, vamos escolher evangélico aqui, para ser rodagem. Eu também sou evangélico, mas assim... Sempre aquela mesma igreja,
não mais que 30 pessoas, sempre as mesmas pessoas que entraram lá, crianças que estão com cabelo branco. Mas nunca passou desse número, sempre foi aquela coisa, né? Os membros da igreja que pregam são todos da mesma família, né? E aí de repente abre uma outra igreja na cidade evangélica. O que acontece? Bomba aquela igreja, lota a igreja, e aí a gente vai ouvir, bom, mas lá vendem coisinhas, aqui a gente não vende nada, lá o Satanás deve estar em todas as noites que tem culto, que tem oração, né? Aqui não, nós somos os corretos, né? Veja, essa pessoa está com muita inveja, porque ela não fez nada para trazer esse povo todo que está lá nessa outra igreja para a igreja dele. Se ele tivesse feito alguma coisa, a igreja dele estava lotada. Teria que aumentar a igreja, mudar de bairro, né? Mudar de prédio. Mas ele não fez nada. Então o outro levou o que poderia ser dele. Mas a inveja, ele começa a julgar. A partir do momento que ele está falando que naquela igreja vai Satanás, que naquela igreja tudo que é de ruim acontece naquela igreja, sem ir uma vez na igreja, sem conhecer ninguém da igreja, né? Nós estamos julgando. E julgamento é coisa para Deus, né? Bom, agora a gente vai ver no Novo Testamento e entender que tipo de oferta eu estou fazendo para Deus. Não de dinheiro, não, gente. Deixa isso para lá. Eu não estou falando de dinheiro aqui, nem quero falar, não, porque eu acho um negócio que não faz parte do nosso papel, do nosso trabalho, né? O que realmente eu estou fazendo para Deus? Qual é o tipo de oferta que eu estou dando para Deus? De corpo e alma, não é dinheiro, não, de corpo e alma. O que realmente eu estou fazendo? Né? A gente precisa pensar o que nós estamos fazendo. Qual é a nossa entrega para Deus? Financeiro é fácil. Você tem, você tá. Se você não tem, não dá. A entrega de corpo e alma, né? Aquele momento com Deus, aquele momento com Jesus, todos os dias, todas as noites, um momento único, só nosso. Né? Cada um tem que ser o seu momento, a sua intimidade com Deus. O que nós estamos fazendo? Pouco, né? Ainda lá em Mateus 12, capítulo 12, versículo 28, trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego mudo falava e via. Né? E toda a multidão admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, né? Príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo, né, eles, né, e todo o reino dividido contra si é devastado, né? E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então Jesus disse: como que eu vou expulsar demônios se eu sou de Beelzebul? Né? Em outras palavras, traía mais, não expulsaria, né? E se Satanás expulsa Satanás, está dividido o mandato de Satanás, não é? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu os expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Olha que fantástico, que eles não entenderam nada, porque eles eram políticos, eles não eram nada de fariseu, não estava nem aí, né? É mais uma turma da capa preta.
Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, a gente vai encontrar também uma coisa muito interessante. No 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Está falando sobre inveja. Este mandamento acontece sem uma ação sua, porém você pensou em isto na fé já empenhado. Então, gente, é fantástico, porque você começa a pensar, simples fato de uma inveja, né, horrorosa, qualquer tipo de inveja, ela é ruim. Como é que isso pode virar alguma coisa de bom? Não vira, né? Você pensou em inveja, te pegou. Você praticando, te pegou. Lá em Tiago, capítulo 1, 14 e 15, 14, cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça. Cobiça quando essa o atrai e seduz. Depois da atração e da sedução, depois, havendo o desejo, né, concebido, dá luz ao pecado. Ou seja, se dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. É fantástico, gente. Olha esse Tiago, capítulo 1, tá? Versículo 14 e 15. De uma clareza sem palavras, né? Outra coisa, o invejoso é sempre vítima. Como ele é vítima, sabe? Ele é muito vítima. Deixa a inveja de lado e vem para Jesus. Busca Deus. Ore, gente, assim, ore no mínimo 2 vezes por dia. Quando você levantar, bota o joelho no chão, agradece a Deus. Quando você for dormir, faça o mesmo. Mas não faz oração repetitiva, a mesma coisa que você orou ontem, hoje. Não, comece com Deus, comece com Jesus. Oi, tudo bem? Eu tive um dia maravilhoso, obrigado. Sabe, conversa com Deus, fala com Deus, cria intimidade com Jesus. Entendeu? E dedica um tempo, né, a Deus. Busque Ele, crie. Eu acho que a gente tem que criar essa intimidade. A gente vai sentir isso de uma forma tão grande, gente, que a presença do Espírito Santo é tão forte que se um dia você fizer uma besteira e ele estiver ausente de você, ele vai ficar ausente de você, mas ele vai ficar quieto, você vai sentir. Você vai sentir. E o Espírito Santo está em nós, né? Ele mora em nós. Acho que ele não vai querer morar, né, num lugar que trabalha o tempo todo pensando em inveja, né? Deixa eu trabalhar para a gente mudar de vida. Vamos ser o sal e a luz da terra. Em nome de Jesus, né? Sabe, aqui a gente tem um outro exemplo muito clássico da inveja, que é com Salomão, né? Salomão, do lado do palácio existia uma vinha que era de Acabe, e ele debruçava na janela, como não fazia nada mesmo, né? E ele, o rei Acabe, né? A vinha era de Nabote, eu confundi. E, vendo que não conseguia comprar
comprar? Ele queria comprar, foi atrás de Nabote. Nabote falou, não posso vender, porque isso é uma herança de família, que Deus nos deu, né? E aí ele se sentiu todo chateado, né? Ele era casado com Jezebel, que era um demônio em pessoa. E aí ele ficou emburrado, deitou e virou o rosto para a parede. E ela disse, o que você tem? Eu vou tentar lá comprar a vinha de Nabote não quis vender. Ela falou, tá bom, eu vou conseguir, mas vai comer. Quem mandava era ela. Aí ela conseguiu montar uma situação onde ele acabou sendo apedrejado e morto. E a vinha ficou para Acabe, que era o rei. Né? São exemplos ruins que a gente deve passar bem longe. É interessante conhecer, mas passar longe, né? E esse tipo de vinha, sabe, gente, desse exemplo, é um exemplo clássico, né? O Acabe era o rei, ele poderia ter quantas vinhas ele quisesse, onde ele quisesse, mas ele queria aquela vinha de Nabote. Por quê? A inveja está aqui, eu quero aqui, eu tenho preguiça de ir lá, eu quero o que é dele, né? Eu não quero a melhor vinha que existe no país, eu quero a dele. E aí, gente, quando existe essa coisa muito forte, a gente precisa de muita oração, porque isso realmente é maléfico. Tá? E às vezes a gente, quando as pessoas não conseguem ter o que é do próximo, elas ficam frustradas. Mas quando elas conseguem, não interessa se ele morreu, o que aconteceu. Aí é um momento de felicidade do invejoso. Né? A rede social gera inveja? Gera sim. Você imagina, ó, eu faço um vídeo, eu não, uma mulher faz um vídeo, toda produzida, bonita, posta lá. Aí uma outra invejosa vê, pega, se veste bem, faz uma selfie, joga, não joga na rede, né, em um programa, trabalha toda aquela forma para uma verdade que ela não é. Mas o que ela está fazendo? Ela está trabalhando a inveja, porque ela sentiu inveja da outra, então ela está trabalhando tudo isso nela, no sentido de deixar ela mais bonita que a outra, porque a outra está bonita. E aí ela joga. A outra não está nem aí. A pessoa está preocupada com isso, não. De jeito nenhum, né? Mas o Photoshop está aí, né? Quando ela quiser publicar aquela grande mentira, né? A outra vai se ver, vai falar, nossa, Photoshop forte aqui, né? Então as pessoas sofrem por bobeira. E quem vê que uma coisa assim que aconteceu e foi você que foi produzida e está na rede e outra fez melhor, dá risada, fica chateada não, vai ser inveja, meu Deus, que inveja, coitado, né? E o invejoso, ele reclama de tudo. É o sentimento de inveja. Porque eu não tenho, né? São pessoas sem fé. São usadas pelo inimigo, né? São pessoas que reclamam de tudo. Ela sempre procura uma pessoa para descarregar. Se as frustrações dela, porque ela não foi feliz, porque ela não é feliz, e ela tem que achar algum culpado, né, para transferir isso, né? E esse tipo de pessoa suga até a sua energia. Às vezes você está conversando com a pessoa, ela pega o assunto, termina um assunto num viés que você não ia falar.
E, gente, eu não perdoo esse tipo de comportamento. Gente, por favor, terminou a sua explanação, porque eu não estou discutindo esse assunto, eu não estou falando desse que você falou. Eu faço passar vergonha, sim. Eu faço, porque isso é inveja, sabe, é dissimulada. A inveja dissimulada corra delas, sabe? É um indivíduo dissimulado. É aquele que, sabe, ele vai explorando tudo sobre a sua vida, né? E você não sabe nada sobre ele, né? Ele vai dando sugestões pontuais, acabam, né, mudando o direcionamento da sua fala. Você aceita, né? Vou aceitar para não ficar chato, né? Eu aceitei para não ficar chato. As intromissões são feitas de forma bastante ardilosa, né? Para que não fique evidente, né? Para que não fique evidente que ela está fazendo e prestando-se a esse papel ridículo da inveja, né? E nem ela passa, e ela sempre vai passar por vítima. Eu jamais, né? Quem sou eu? E nem para os outros, ninguém vai perceber, né? É um negócio muito ruim, né? Cuidado com essas pessoas dissimuladas, corra delas, tá? Tem e essas pessoas, elas todos os problemas de vida delas, que elas não conseguiram realizar, que elas não conseguiram fazer, que elas não conseguiram estudar, que elas não conseguiram, por problema deles. Mas eles vão transferir para você, sempre vão transferir para você, porque você vai ser o culpado. Tem que ter algum culpado, né? E isso está dentro da família, está dentro de casa, gente. Essa inveja está dentro de casa, tá? Plantar dentro de casa, né? E veja bem, eu achei um negócio muito interessante de uma pastora que eu estava assistindo. Ela falou que a mulher é o estereótipo, né, da inveja que o homem não tem. Ela falou: a mulher tem a necessidade de ser única. Ela se prepara para ir numa festa de casamento, sabe que ela vai ser, né, fantástico, tá bem apresentado mesmo, orgulhosa disso. Ela chega lá, aparece uma outra pessoa com a mesma roupa. Acabou a noite para a mulher, ela fala. E aí tudo fica ruim a partir desse momento. Agora fala, o homem não. O homem, ele é prático. No casamento, nessa festa, essa mesma festa, tinha 2 homens com sapatos iguais, cores iguais. Ela disse: não tá nem aí, sou de sapato, né? Mas vê aonde está a inveja nesse tipo de coisa, né? Às vezes a pessoa buscou até tentar descobrir com que roupa que a outra iria no casamento e mandou fazer igual. Por quê? A inveja, né? Mas vamos botar lá na Bíblia, né? O rei Saul tinha inveja de Davi, né? Um pequeno, Davi era um franzininho, pequenininho, né? E simplesmente porque Davi amava a vida e as pessoas gostavam de Davi, amavam Davi, né? Inclusive a filha do rei Saul. Imagina, aí era um negócio complicado, né? Quando o Saul descobriu, né, que ele era muito querido por todos, né, aí gerou a inveja e aí ele tentou matar Davi em várias oportunidades, né? Então, as pessoas invejosas poderão imitar, né, ou seguir as pessoas bem-sucedidas, né? Ou simplesmente afundar na inveja, gente. Fazer o quê? Posso até estender a mão, não as duas, porque eu não quero cair nesse buraco que você está indo. Posso te dar uma mão para te tirar daí, desse mundo da inveja, mas te dar as 2 mãos não.
porque eu não quero ir para lá. Né? E outra coisa que o rei Saul invejava Davi, que Davi era cheio do Espírito Santo. E Saul não tinha Espírito Santo na vida dele. Então isso tudo era uma inveja constante, né? E às vezes também, gente, de repente a gente fala assim, poxa, por que as pessoas sumiram das nossas vidas? Né? Apareceu, fez amizade, bacana, gostoso, e sumiu de repente. Gente, sempre nós vamos encontrar grandeza nessas pessoas que sumiram. Porque Deus colocou essas pessoas nas nossas vidas por um propósito que nós não sabemos. E retirou da nossa vida pessoas, outras pessoas, que Ele ouviu a conversa que nós não ouvimos. Ele ouviu o julgamento que não era dele. Então Ele tirou das nossas vidas. Então, não sinta chateado, não. Ah, poxa, eu gostava tanto. Ótimo, ótimo. Você tinha amor pela pessoa. Ótimo, Deus está vendo isso. Mas não sofra por isso. Não sofra por isso. Porque uma das duas situações aconteceu e Ele cuidou. Tá? E para aquele pessoal invejoso, aqui vão algumas sugestões, né, que a gente pode falar. Cresça. Voe. Né? Não deixe nunca, né, de ser quem você é, não. Sabe? Deus tem um plano para cada um de nós. Vamos dar oportunidade para Deus nos ajudar. Né? Deixa os invejosos curtindo o próprio veneno. Fazer o quê? Né? Acabe com a inveja. Mas não enterre o lixo no jardim. Porque na primeira enchente ele pode vir para fora. Enterre ele com grande profundidade. Tá? Aí, sabe alguns exemplos de rancor, inveja, cobiça, né? Vampiro emocional. Eu chamo de vampiro emocional, simulado. Vampiro emocional, ele pega tudo que é seu. Tudo. Suas ideias, não é? Sua fala, termina o que você está falando, por um viés que você não ia, enfim. Né? Às vezes a pessoa também sente inveja da outra por falta de conhecimento da outra pessoa. Né? O segredo é que as pessoas não sabem mesmo, né? Não conhecem. Então pense que essas pessoas, o invejoso precisa conhecer a pessoa. Às vezes Deus coloca os invejosos também no nosso caminho. Porque Ele sabe o plano que Ele tem pra gente e Ele vai melhorando a gente, usando até invejoso. E outra coisa, gente, crítica pública é por inveja. Ou criticar você em público é por inveja. Não tenha raiva do invejoso, ore por ele. Acho que não devemos ter nada, sabe? Ódio nem dá pra falar, mas raiva. Porque Deus pode estar usando ele para acelerar os planos que Deus tem pra gente. Entendeu? Então, deixa ele. Né? José, quem é mais José? José é bíblico também. José foi jogado num buraco, foi vendido como escravo, terminou como administrador de todo o Egito, abaixo do faraó. Os irmãos que venderam ele como escravo foram pedir comida para ele lá no Egito, e Deus mandou: desçam para lá que tem comida, fiquem lá até eu avisar. Olha, foi uma coisa que Deus, é um plano de Deus. Virou escravo, virou. Mas depois ele foi o número 2 do Egito, não é? Jesus não disse na cruz: perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Então vamos fazer a mesma coisa. Fale muito pouco, ou quase nada, da sua vida para as pessoas, sabe?
Eu acho que não coloque dentro da sua casa, gente, pelo amor de Deus, pessoas que vocês têm dúvidas sobre elas. A nossa casa é um lugar sagrado. Não façam isso não. Jamais dê a sua cama para qualquer um que venha visitar a sua casa para dormir na sua cama. Você não sabe o que ela traz, o que anda com ela. Não faça isso jamais. Quem é invejado sempre está na história, né? Martin Luther King não ficou na história? Quem matou ele não, mas ele ficou. Jesus não ficou na história? Quem matou ele? Não. Quem condenou sim, mas quem matou não. Né? Os apóstolos na história. Quem matou eles? Não, né? Não adianta ter inveja, sabe? Deus falou para Moisés, né? Porém o povo dizia, né? Por que esse Deus só fala com Moisés? Quando tem tanta gente aqui para ele falar. O que é isso? Inveja. A inveja do sádico, né? Quem é sádico jamais vai se sentir ofendido, né? Porque ele é sádico. Quando ele tenta ofender, tentar ofender uma pessoa, ela está ferida, né? Nosso papel como cristão é tratar todos, né, que estiverem no seu caminho como irmãos em Cristo. É difícil? Há momentos que Deus precisa nos dar muita sabedoria, muita calma, muita quietude no coração, porque são momentos de explosão. Nós podemos irar, mas Deus disse, pode irar, só que na sua ira não peque. E cuidado com esses sequestradores, né? Sequestrador de felicidade. Sequestra sim, te deixa no chão, tira sua felicidade. Sequestrador de felicidade, sequestrador de paz. Você está numa paz tremenda. Vou acabar com a sua paz. Está sequestrando a sua paz. Sequestrador de sorriso. Você está num sorriso, né, mordendo a ponta da orelha e de repente você está com uma bronca miserável, com a cara que matou alguém. Sequestraram o seu sorriso. Sequestraram sua alegria, porque você estava rindo até agora você está emburrado. Então, não dê espaço para isso. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a inveja. Esse material que eu estudei, ele está disponível. Se alguém quiser, ele está em PowerPoint. É só entrar no Face aí e me pedir, me dar um endereço de e-mail para que eu mande. Se não quiser colocar lá, coloca no Messenger, né, o pedido com o e-mail lá para que eu possa enviar. Gente, nós não devemos, em hipótese nenhuma, aumentar e nem diminuir a palavra bíblica, a palavra de Deus. Mas tudo que a gente puder passar, a gente deve passar. Então eu agradeço a vocês por mais este momento. Voltaremos mais vezes, com uma frequência um pouco maior. Nós tivemos alguns probleminhas aí, mas agora está tudo resolvido. E logo a gente está andando um pouco pelo Brasil, né, para falar um pouco da palavra. Gente, agora eu queria fazer uma oração rapidinha com vocês, né? Feche os olhos. Ó Jesus, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós viemos neste momento, Senhor, te agradecer pela bênção dessa oração e também desse aprendizado, desse ensinamento.
Te pedimos, Senhor, que não afaste das nossas vidas, da nossa família, da nossa nação, essa peste que tem levado tantas pessoas embora do nosso convívio, Senhor. Que seja feita a vossa vontade, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo. Grande abraço.